converteu ainda jovem e dedicou toda a sua vida a servir ao Senhor. Ninguém entrava ou saía da sua presença sem ouvi-lo falar de Jesus. Tinha sempre a palavra, um homem conhecedor profundo da palavra. Poderia ser a pessoa mais simples ou a pessoa considerada mais importante diante dos homens. Ele sempre ministra uma palavra, conhecido ou não. Às vezes estava na casa da gente e aí chegava alguém e ela já introduzia uma conversa falando de Jesus. E na quarta-feira passada ele foi morar com o Senhor. Estava trabalhando no campo, começou a sentir-se uma dor forte no peito, depois foi levado ao hospital e não muito tempo veio a falecer. Gostaria que... Está pronto aí, meu filho? Eu queria pedir permissão aos irmãos para compartilhar apenas um pequeno vídeo e algumas fotos, e para eu compartilhar alguma coisa com os irmãos. Pode apagar essa lâmpada daqui também. Pode apagar aquela lâmpada lá também do cantinho. É isso. E guardei a fé. Essa é Já agora a coroa irmã da da Jandira. justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia. Ele já me deu, meu Pai. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Ele soube, ele viveu, ele combateu o bom combate. Ele completou a carreira dele. Ele recebeu muitas bênçãos de Deus. Ele guardou a fé. E Deus o ouviu em muitas situações. Quando ele dizia assim, eu tenho certeza que Deus não vai me deixar enterrar nenhum filho. Olha que são 14 filhos. 14 filhos e mais 3 que ele criou e mais alguns que ele adotou. Então, se ele for fazer a conta de quantas pessoas passaram morando lá com ele e com minha mãe, foram mais de 20. Mais de 20 pessoas. Tem uma pessoa aqui especial, que eu vou citar o nome dele. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Foi isso que ele fez. Dos 14 filhos, ele não enterrou nenhum. Podemos até morrer daqui a pouco. Mas ele teve essa bênção. Ele dizia, essa bênção, meu Deus vai me dar. Deu. Outra bênção muito simples, mas para ele muito importante. Eu vou morrer na roça trabalhando. Eu digo, o senhor tem todos os seus filhos, não precisa mais do senhor estar trabalhando. Eu dispenso a minha parte. Falei muitas vezes com ele. Temei muito. Para de trabalhar, nós não precisamos disso aí mais. E Deus concedeu lá na roça. Ele começou a passar mal lá. Praticamente ele morreu lá. Ele amava a Extrema. Ele amava a Extrema. Extrema é o nome do sítio em que ele mora. Eles moram. Com muita dificuldade. E ele vai ser enterrado lá no lugarzinho dele. Ele vai ser enterrado lá. Lá é o lugar dele. Quer dizer, desse corpo. Porque a alma dele já está no céu. A alma dele já está no céu. Onde um dia nós iremos. Onde um dia qualquer um que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador irá. Um dia a mamãe irá. Um dia eu irei. Um dia todos nós iremos. Estar com ele. Usufruindo das bênçãos que Deus preparou para ele. Assim como ele ajudou a construir esse templo. Eu estava falando ali com o tio meu. Filho, adianta só um pouquinho, só para ver o tamanho. Só para os irmãos do tanto de gente que esteve lá. Nós vemos aqui rosto de outra geração. Isso foi o tempo que ele ajudou a construir. E esse povo quase todo ouviu das bocas dele o Evangelho do Senhor Jesus. Isso foi apenas... É um dos meus desejos, que eu não sei se os meus filhos vão cumprir. Os filhos estão fazendo o que o pai quis. Quanto a mim, eu não sei se os meus vão fazer.
Lembro que eu já falei várias vezes qual é o meu desejo quando eu morrer. Eu quero que tenha vários cultos. Esse foi apenas um deles, porque teve que fazer vários, porque não cabia de gente. Olha o tamanho desse templo, cheio, todos os cultos cheios, para ouvir o testemunho do que Jesus fez na vida desse homem e através desse homem. Tá bom, meu filho, pode passar agora. Só aquele outro vídeo, só para ver os membros da família. É muito grande o vídeo. Vamos depois, irmãos, eu mostro os irmãos no Facebook, para os irmãos quiserem, mas só para mostrar um pouco do tamanho dessa família aí que está presente aí no mesmo Facebook, meu filho. No mesmo, é só baixar um pouquinho. Ele tinha 2 desejos, entre outros. Isso aí é só para vocês terem uma noção dos membros da família. Do que falamos essa noite, tudo que foi dito. Esse que está falando é fruto, basicamente, do trabalho dele. O pai desse pastor era também pastor, que o meu sogro ajudou a formar. Esse pai desse jovem pastor também era advogado lá em Garanhuns. Porque aprova o Senhor, dada ao teu filho, ao teu servo, formou vendendo lenha e com a ajuda do meu sogro. E agora, com o fruto do trabalho, esse jovem que é filho desse pastor e que é sobrinho do seu José. Te agradecemos porque essa história alguns só dos membros. Agora coloca as fotos, meu filho, só para mostrar onde que ele quis enterrar. O sítio é bem simplesinho, pequeno, mas esse homem tinha um amor por essa terra tão grande. Como todo nordestino ama a sua terra, esse não era diferente. Ele tinha um amor por ela. E ele dizia, mostra outra foto, filho. Vai ter uma visão melhor. Aí, acho que essa aí vai ser melhor. Essa é a casa onde eles vivem nesse sítio. Isso, irmãos, é no Ceará, no interior, no sertão. Isso é no sertão, estou falando de sertão. Atrás da casa aí tem muitas árvores e tal. Lá no fundo tem um açude. E depois dessa casa aí, lá um terreno mais na frente, sim, é que ele foi sepultado. Foi sepultado aí. Pode passar, meu filho, agora aquela outra foto. Não as outras que eu falei do seu avô. Aí está ele, 65 anos de casado. Ele e a dona Maria. Pode passar. Aí. Isso é o açude, um açude que tem no fundo. Isso é a camisa comemorativa dos 65 anos. E aí acho que é a última foto dele. Tá bom, meu filho. Então, um homem que viveu para o Senhor. Uma vida que vale a pena ser vivida, queridos. A gente às vezes fica correndo atrás de tantas coisas aqui, né? E esse é o fim de todos nós. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter esse mesmo fim. Agora, quantos têm esse privilégio de ter isso aí depois? Há uma história de um homem na Bíblia que diz que partiu sem deixar de si saudades. Teve ninguém lá no cerimônia dele, no enterro dele. Não tinha ninguém para falar nada daquele homem. Nem para mentir, não tinha ninguém para falar daquele homem. Porque teve uma vida que viveu tão em função de si mesmo. Tem gente que é tão egoísta, tão materialista. Vamos aprender a viver, queridos, aqui. Nossa vida é tão curta. Primeiro, vamos viver para o Senhor. Segundo, vamos fazer com que a nossa vida seja bênção para a vida de outras pessoas também. Porque no final, é isso que conta. É isso aqui que vale a pena, né? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, nós incluímos aqueles que estão aqui e aqueles que aqui não estão, aqueles que nos acompanham via internet e aqueles que não nos acompanham como a família, os familiares da Jandira que ainda nesse instante se consolam mutuamente com a perda do seu José. Nós pedimos que o teu doce Espírito esteja com eles, Senhor. E pedimos abençoar, ó Deus, aqueles que nesse instante passam por uma
dificuldade, quem sabe por uma enfermidade, uma crise econômica ou familiar, que o Senhor estenda a tua mão nesse instante. E essa pessoa que se encontra assim, seja tocada e seja agraciada com a bênção da cura, da restauração, da solução de algum problema difícil, do consolo do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Deixa eu só dar uma palavrinha aqui para os irmãos. Já tem 2 meses que nós estamos colocando no boletim que a nossa assembleia seria no próximo domingo. E de fato tudo ficou marcado em ata que seria no próximo domingo. Mas o nosso ilustre aqui, INT, que ele fala que é itinerante, eu falei que é internacional, marcou uma viagem para o final de semana aí, não foi ele, foi a filha, sem saber, né? Então é o seguinte, até coloquei no boletim que a nossa assembleia vai ser transferida para o primeiro domingo. Contudo, se um dos irmãos que está acompanhando aí desde o começo, eu falando que a assembleia vai ser no próximo domingo, e se programou e se planejou para participar no próximo domingo, e talvez vai ter alguma dificuldade para participar no primeiro domingo, levante sua mão, porque aí eu mantenho a assembleia para o domingo que vem, como foi anunciado em todos esses 2 meses. Tem algum impedimento, alguma dificuldade para alguém que se planejou estar aqui no próximo domingo e por causa da mudança talvez não vai poder no primeiro domingo? Tem alguém? Pode falar, não tem problema. Aí eu mantenho para o domingo que vem, né? Também sem nenhum problema. Bom, estou entendendo o silêncio dos irmãos como que não tem problema, não é? É isso? Então tá bom. Então vamos deixar para o primeiro domingo de abril, tá? Nós queremos dar as boas-vindas a Geraldine Lovelace. Não sei se é assim que pronuncia. Lovelace? Tá bom. Pensei em falar uma Lovelace, mas eu fiquei assim. Será? A Geraldina, a primeira vez que vem aqui, Geraldina. Você é convidado da Filó. Filó, você está batendo recorde aqui, viu? Filó, tem que montar esses homens e essas mulheres aprender, né, Filó? Todo domingo ela está trazendo alguém, né, irmãos? Então, hein? Eu e mais um, e ela mais um, né? Geraldine, bem-vinda, viu, minha filha? Deus te abençoe. E tem ainda um garoto, tem aí uma... Quem é? Antônio. Deus abençoe. Está aí, tirando um cochilo, né? Tá bom. É um lugar bom para dormir aí no colinho da mãe. Nem todo mundo tem esse colinho para dormir, né? Tá bom. Bem-vindos. Deus abençoe vocês. São residentes aqui da Flórida mesmo, né? Em Deerfield. Tá bom. E lá no Brasil, de onde? Valadares, né? Aliás, deixa eu falar um negócio aqui. Em Valadares, tem um rapaz aí que está acompanhando na internet, lá da Bahia, lá de onde? De Itamaraju, Fábio. Ele, conversando com o Daniel, que de lá também, falou alguma coisa sobre minha cidade, perguntou para o Daniel, fez uma pergunta até assim, que eu me senti mal criado. A pergunta foi a seguinte: como é que pode um pastor daquele sair lá de um buraco daquele? Eu acho que... Eu, fora do ar, eu quero conversar com você, viu, Fábio? Porque nós temos muita coisa para falar. Eu acho que ele não conhece Águas Formosas, não, irmãos, porque ele certamente não conhece. Não, é outro lugar. Você tá... Eu quero conversar com ele fora do ar, viu, Fábio? Nós vamos ter uma conversa séria, viu? Tá bom, Deus abençoe. O Fábio aí também, viu, Fábio? Deus te abençoe. E aqueles que nos acompanham, onde estiverem, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Vamos louvar o Senhor, trazendo no altar nossos dízimos e ofertas, tá bom? Cultuar a Deus. E uma delas é cultuando com os nossos bens. Bens que nos foram dados por Deus, recursos que nos foram dados por Deus, não é? Na verdade, nós apenas devolvemos uma parte daquilo que Deus nos dá. Então vamos ficar de pé e vamos cantar ao Senhor e trazer no altar nossos dízimos e ofertas.
Segundo, essa semana, por 2 vezes eu estive lá buscando pão lá no Coconut Creek, quase chegando lá em Coral Springs, e por 2 vezes eles disseram que desfizeram dos pães, porque o gerente falou que tinha que chegar antes das 8 horas. Eu falei com ela: você não falou nada comigo até hoje, eu só me disseram que esse horário que eu tenho que pegar, que é até às 9, 9h30, nunca estabeleci o horário, e agora você me falar isso? Por 2 vezes desfez e nós chegamos lá. Então, não sei se eles vão continuar doando, mas eu vou estar tentando em outros supermercados, né? Imediatamente já fui em outro supermercado e em breve espero que Deus abra outra porta para a gente aí, tá bom? O pregador dessa noite, ele é internacional, mas ele falou que é mais para itinerante do que para internacional. Então, bom receber a Alessandra e o Paulo de volta, né? Os irmãos sabem, o ano passado eles nos deixaram por um breve tempo, estão retornando, né? E depois vai ficar por mais tempo, né? Mas antes de passar a palavra para ele, eu quero chamar aqui as crianças, dizer para a Lu, né? A gente está sentindo falta, né, Lu? Bem-vinda. Bom ver a Lu e o Hudson aqui entre nós. As crianças, por favor, venham aqui à frente. O Paulo pode vir também. Queria pedir ao pastor Davi que viesse aqui orar pelas nossas crianças e pelo pregador da noite. Aqui, meninos, aqui, ó. É aqui, ó. Cá, é do lado de cá. Pastor, e ore pelos que estão aqui também representados, tá bom? Senhor, nós pedimos em nome de Cristo Jesus que o Senhor possa estar instruindo os professores para que possam transmitir a Tua palavra para os nossos filhos. Senhor, são Teus, antes de ser nossos, eles são Teus. Que a Tua boa mão esteja adestrando os professores para que possam dar o seu melhor. Deus, em nome de Cristo Jesus, também levantamos agora as nossas mãos sobre esta caixa, que contém pedidos, Senhor, da nossa igreja e de uma outra igreja irmã, onde no final do ano passado nós colocamos aqui os nossos pedidos, esperando que o Senhor possa estar respondendo cada um deles no decorrer deste ano. Alguns já respondidos, pelo que damos graças, outros que ainda estamos aguardando ansiosamente que o Senhor responda. Ó Deus, e também queremos colocar o Teu servo, pastor Paulo, em Tuas mãos. Deus, em nome de Cristo Jesus, que ele seja usado nesta noite como instrumento para a glória do Teu nome, para que saiamos daqui alimentados pela Tua palavra, para enfrentarmos mais uma semana. Ó Deus, derrama a Tua bênção, a Tua graça e a Tua unção sobre a vida do Teu servo, e abre o nosso entendimento, e dá-nos, Senhor, espírito de obediência àquilo que vamos receber nesta noite. Em nome de Cristo, amém. Que Deus abençoe. O pastor costuma dizer que às vezes a gente fica 2 meses e fala 2 anos, né? Mas depois de manhã faz 3 meses que eu fui, né? 3 anos. A Sandra já vai para 5 meses. Mas, irmãos, parece que, né? A gente fala parece, mas é pela a nossa pequenez, a gente diz assim, mas Deus tem nos abençoado muito ao chegar ao Brasil. É fruto da oração dos irmãos, embora alguns rejeitam a nossa ida, né? Mas filhos, amigos, mas graças a Deus a gente está, na medida do possível, a gente está caminhando bem no Brasil. Não é fácil, né? Se eu fosse aqui discorrer as dificuldades que o Brasil traz, principalmente para as pessoas que já estão fora há algum tempo, eu diria para você, não vá, né? Mas Deus está com a gente não está ali para competir com ninguém, né? Está ali para somar com aqueles que querem somar com a gente, é isso? E esse foi meu lema em todo. Eu vim para cá sem falar e até hoje não falo nada em inglês, e rasguei nessa terra aqui durante quase 14 anos, nunca tive dificuldade nessa terra. Eu estava dizendo para a Alessandra, Deus colocou a mão sobre esse país e disse, estou contigo e não abro mão, né? Eu te sustento e te cubro com as minhas bênçãos, né? Então, é um país abençoado, dê graças a Deus por este país,
dê honra a este país, né? Primeiramente a Deus, mas esse país é um país abençoado, embora o filme que nós assistimos aqui ontem faz que jus, né, daquilo que este país está enfrentando, né? Está se distanciando da palavra de Deus e é um perigo, né? É uma presa fácil para o inimigo, né? Aqueles que estiveram aqui ontem pôde ver aquele filme, né, do urso que deita e rola, né, mas nem prestou atenção, né, que estava longe de seu pai, do cuidado da sua mãe, e quando então um tigre ou uma onça vem para atacá-lo. É engraçado o filme, mas tem um sentido com a nossa vida. Quando você vai se distanciando e vai achando alguma razão para aquilo, colocando a culpa em alguém, e quando o cinismo, eu costumo dizer, quando o cinismo instala, aí eu vou te falar, é difícil mexer com pessoas assim, porque aí para ele nada serve mais, e só acha defeito nas coisas, né? Mas, irmãos, eu quero compartilhar com vocês o texto da palavra de Deus que está em 2 Crônica, no capítulo 33. Talvez seja um texto um pouco longo, mas eu quero ler os 13 primeiros versículos. 2 Crônica 33. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: Em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares e a todos os exércitos dos céus, nos 2 atos da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, e de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: Nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhe tenho mandado, toda a lei, estatutos e juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvido. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e amarraram com cadeia e o levaram à Babilônia. E angustiado suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante Deus os seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhes a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Que Deus nos abençoar a leitura da sua palavra, na qual nós vamos meditar. Deixa sua Bíblia aberta, e talvez você vai precisar de conferir comigo da veracidade daquilo que Deus colocou no meu coração para falar para você nesta noite. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar mais uma vez na tua casa. Queremos te agradecer, ó Deus, porque estamos aqui porque o Senhor nos amou.
e coloca no nosso coração, Deus, cada dia mais o desejo de Te servir, porque o Senhor nos amou primeiro. Te agradecemos, ó Deus, por cada pessoa que aqui veio nesta noite, que elas, ó Deus, não saiam daqui como entraram, mas revigorados pelo Teu poder, pela Tua palavra. Queremos pedir ao Senhor que, lá onde a Jandira está nesta hora, que o Senhor esteja abençoando ela, confortando o coração dela, dando a Deus cada dia mais a certeza de que o seu Pai está com o Senhor. Nós queremos, ó Deus, agradecer o Senhor pelo tempo de vida que Ele viveu aqui na terra, pelo testemunho dado aqui à vida dele, Senhor. Nós queremos Te agradecer por tudo e pedimos ao Senhor que o Senhor venha confirmar cada dia mais a obra de nossas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amados, lendo esse texto, aí vem uma pergunta: qual o pior homem da história? A história, ela nos propõe uma série intermináveis de homens que talvez poderiam candidatar-se ao prêmio de o pior homem da história. Nós vemos que Lameque, na antiguidade, foi um rei tremendamente homicida e violento. Depois dele, houve inúmeros reis, déspotas, tiranos, malignos, até mesmo tenebrosos, homens cruéis. Quem conhece a história sabe que no período helênico viveu um rei chamado Antíoco Epifânio, que aquele homem era chamado uma desgraça encarnada. No tempo dos Césares, dos divinos, dos Augustos de Roma, também não foram poucos que se manifestaram as suas crueldades incontroláveis. Daqueles do tipo de Nero, de Domiciano, Hitler, para quem conhece a história. Pessoas que tinham prazer em esmagar as pessoas e em ver elas nascerem destroçadas nas arenas. Quem conhece a história sabe disso. Homens que viveram a vida para fazer maldade. Agora, no mundo hoje em que nós vivemos, há tantos homens que poderiam também perfeitamente candidatar-se ao prêmio de o pior homem da história. Idi Amin, Alatoia Khomeini, déspotas, tiranos, malignos. Um homem que viveu até pouco tempo, General Gaddafi, homem que matava as pessoas com muita facilidade, colocava todo mundo no paredão, e tantos outros que detêm o poder, que estão no poder, esmagando as pessoas, não importa onde elas estejam. Todavia, nós não vamos falar desses homens, porque não são personagens da Bíblia, e não me interessa aqui no momento ficar discorrendo a vida desses homens que fizeram atrocidade, crueldades incontroláveis com as pessoas. Mas eu quero falar sim de um homem que poderia candidatar-se ao prêmio de o pior homem da história. Aí você vai ficar preocupado, será que vai falar de mim? Não, não vou falar de você, eu não vou falar do seu vizinho, eu não vou falar do seu patrão, eu não vou falar de você. Eu quero falar sobre um homem do qual nós lemos aqui, e o seu nome é Manassés. Manassés é filho de um bondoso rei de Israel. Quem foi pai de Manassés? Ezequias. Ele mandou abrir o templo de Deus, ele restabeleceu o culto ao Senhor, ele celebrou a Páscoa com integridade de coração, homem que enfrentou seus inimigos e pela fé, foi pela fé, os destruiu.
Lembra aqui os homens que tiveram aqui ontem, o pastor dizendo para nós exercitar a nossa fé. Se nós não exercitar a nossa fé, irmãos, cai tudo por terra. Você depara com situações que somente a fé pode remover ou mover tudo isso. Todavia, Manassés, gerado dele mesmo, saindo de dentro dele, vendo tudo aquilo que o pai fazia, tornou-se um dos piores homens da história. E hoje nós vamos ver como foi a sua história, como era esse homem, porque muitos, ou até mesmo poucos do que aqui estão, possam estar vivendo um estilo de vida do rei Manassés. Quem foi Manassés? Em primeiro lugar, diz que ele foi um homem que esqueceu o que seu pai havia lhe ensinado. Ele fez jus do seu nome. Manassés quer dizer esquecido, esquecimento. E ele fez justamente isso. O nome dele parece que ajudou ele a esquecer. E nós vivemos também uma geração que tem esquecido os mais nobres, os mais legal ensinamento. Aqueles ensinamentos que nos foram legados, nós temos esquecido. Abandonamos tudo, deixamos tudo. Nós relativizamos tudo, nós fizemos ruir, nós fizemos partir todos os absolutos da nossa vida e dizemos assim que o que deve reger a minha vida é a minha própria vontade. Tenho que fazer aquilo que eu quero. Houve um tempo quando a moralidade humana ela tinha seus referenciais significativos. Quando se sabia claramente que o homossexualismo era uma coisa desnaturada, quando se sabia que o lesbianismo era uma perversão, quando se sabia que o adultério era uma degradação, quando se cria que a prostituição era um erro. Agora essas coisas, elas se relativizam diante dos nossos próprios olhos, e o povo tem esquecido tudo, tem andado célere, as pessoas têm andado a galope, cavando a sua própria sepultura. A Bíblia diz que Manassés não só esqueceu o que seu pai havia lhe ensinado, mas ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Olha o verso 2 até o verso 6 afirma isso, que ele fez o que era mal diante do Senhor, a sua vida passou a ser uma abominação aos olhos de Deus. Você parou para pensar se porventura a expressão da sua vida, a maneira em que você vive é ou não é uma abominação aos olhos de Deus? A maneira em que você tem se comportado, você já parou para pensar se as expressões da sua vida suscitam ou não a ira de Deus sobre você? Romanos capítulo 1, versículo 18 diz que a ira de Deus, ela se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens, que trocam o que detém a verdade pela injustiça. As pessoas têm feito isso, têm trocado, têm barateado a palavra, têm invertido a palavra, têm vivido uma vida que não condiz com os ensinamentos da palavra. Como foi que Manassés fez o que era mal diante do Senhor? O que ele fez? Verso 3 nos diz que, em primeiro lugar, ele se tornou um homem idólatra. Diz que ele edificou, olha aí, edificou templos pagãos, que ele construiu altares pagãos, que ele fez artesanalmente ídolos para si. Diz que ele fez o que era mal diante de Deus, praticando o quê? A idolatria. Idolatria, o que é mesmo idolatria? Idolatria é você dar a honra de Deus a qualquer coisa que não seja Deus. No século 21 há outro tipo de idolatria. As ciências dos nossos dias, ela tem recebido por parte dos homens uma honra quase divina. Idolatria é você botar qualquer coisa no lugar de Deus na sua vida, dinheiro, consumismo ou bens materiais. Idolatria é você atribuir valores espirituais a qualquer coisa.
ou pessoas que não sejam o próprio Deus, ou seja, quando você constrói um ídolo e imputa a ele, e diz que ele, atribui a ele valores referenciais significativos que de fato ele não tem, isso é idolatria. Idolatria é você fazer prestes em imagem de escultura, seja ela qual for, até mesmo uma pseudo-imagem de Jesus de Nazaré, isso é idolatria. A Bíblia diz que Deus é Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adoram em Espírito e em verdade. Segundo lugar, a Bíblia diz que Manassés fez o que era mal perante o Senhor, porque ele acreditava em astrologia. Olha o verso 3, diz que ele se prostrou diante de todas as estrelas dos céus e as serviu. Ele acreditava que as estrelas influenciavam no temperamento e no caráter humano. Ele consultava o signo. Ele queria saber e ter direção para a sua vida através daquilo que os céus lhe ditavam. Quantas pessoas fazem isso hoje? Quantas pessoas não vão ver a namorada se o seu horóscopo lhe disser: olha, não é bom para namoro, não vá. Ele não vai. Quantos não fazem negócios se o seu horóscopo, o seu signo lá disser que não é bom para negócio, então ele não faz negócio. Quantos cancelam até viagens se o seu horóscopo lhe disser que não é bom para viajar? Eu não vou porque o avião pode sumir, pode cair, eu não vou. O horóscopo está dizendo aqui. Agora preste atenção, queridos. A Bíblia diz que Deus abomina a astrologia, pois ela pretende dar a ideia aos homens, a ideia de que seus destinos pode ser dirigido pelas estrelas, pelos astros e não por Deus mesmo. Deus abomina isto. Nossa vida tem que ser dirigida por Deus. Nós não podemos ficar acreditando em amuleto, em horóscopo, em signo. O meu signo é Jesus. Terceiro lugar, a Bíblia diz que Manassés fez o que era mal perante o Senhor, porque ele praticou o quê? O sincretismo. Olha o verso 4, 5, 6, 7. Está dito de maneira clara e inequívoca. Ele edificou altares aos ídolos pagãos e às estrelas dos céus no templo do Senhor. Sincretismo é isto. Sincretismo é isto, é mistura de religião, é fusão de credo. É o que o povo, desculpa, mas eu vou falar do meu povo, é o que o povo brasileiro vive. Quando você pergunta a um macumbeiro, a um espírita, muitos outros, na maioria das vezes ele se diz que é católico. Até mesmo a mãe menininha do Cantuá, né, ela falava que era católica. Sincretismo. A Bíblia diz que Manassés fez o que era mal perante o Senhor, porque ele pensou que podia promiscuir as coisas. Ele pensou que podia colocar tudo dentro de um liquidificador teológico e viver todas as coisas, mas Deus diz que a sua verdade é a verdade, que ela não se polui. Deus é luz. Em quarto lugar, a Bíblia diz que Manassés fez o que era mal perante o Senhor, porque ele matou seus filhos. Às vezes você pode até dizer: concordo com tudo que o irmão falou, mas matar os nossos filhos, aí não, aí você já foi demais. Ninguém de nós estaria envolvido em tal prática de matar os nossos filhos. Eu quero acreditar que não, mas todavia também eu creio que as atitudes, ou a subjetividade dessas atitudes de Manassés está presente em muitas pessoas, mas milhares de pessoas. Por quê? Porque há outra maneira de você matar os seus filhos. Quando você dá aos deuses, não é dar a Deus, não é manter a obra, não é isso que eu estou falando,
Mas quando você dá aos deuses o dinheiro que deveria alimentá-los, quando você gasta fortuna com despachos, com metodologias espirituais, com engodo e com engano, quando você dá o seu dinheiro para alimentar os seus vícios, os seus jogos, e deixa a sua família ir à míngua, quando você aborta, quando você induz um crime no ventre, mata-se mais no ventre das pessoas do que nas guerras. No Brasil já são mais de 6 milhões de crianças que são jogadas nas lixeiras, nos terrenos baldios, nas aborteiras. Isso é ou não é um estilo de viver o rei Manassés? Manassés está ou não está no coração das pessoas, vivo no coração das pessoas, as atitudes dele? Há outra maneira também de você matar os seus filhos. Quando você abandona a sua casa. Abandona. Quantos lares são abandonados pelos pais? Seja pai ou mãe, não importa. Pelos pais. Abandona a sua casa. Quando você deixa a sua família ir à míngua. Isso é ou não é o estilo de Manassés? Manassés está ou não está vivo no coração das pessoas? E em quarto lugar, a Bíblia diz que Manassés fez o que era mal perante o Senhor, porque ele envolveu-se com os demônios diretamente. Verso 6 diz que ele adivinhava pelas nuvens. Ô homem difícil. Adivinhava pelas nuvens. Quantos aqui já fizeram aquela brincadeira, né? De ler a mão, ou aqui está cheio, da esquina, da sempre, não sei de onde, tudo. Lê mão, né? Lendo mão. Mas quantas pessoas? Talvez você já leu mão, ou lê mão, corta baralho. Parece brincadeira, mas Manassés tentava adivinhar com as nuvens, discerni-las. Manassés fez tudo isso, mas a Bíblia diz que isso é abominação aos olhos de Deus. Isso é abominável. Aquelas pessoas que parecia que não era maldade, mas pingava vela na água para ver qual que é o futuro. Muitos já praticaram tal coisa. Diz a Bíblia que ele era agoreiro. Agoreiro. Que ele rogava praga nas pessoas, ele punha mal olhado nas pessoas. Nós crentes, isso não entra na nossa cabeça. Mas quantas pessoas desejam mal para os outros? Tomara que morra, tomara que aconteça isso, tomara que isso não dá certo, tomara que quebra a cara. Isso é uma atitude do estilo de viver o rei Manassés. Manassés não pode estar presente no coração, no nosso coração. Diz a Bíblia que ele praticava feitiçaria, macumba, despacho, que ele usava perfumes de encantamento. Diz que ele acreditava em amuletos. Diz que ele consultava os médiuns, os necromantes, os feiticeiros. Dá nojo de ver a história deste homem, depois de sair, de ver tudo aquilo que seu pai havia feito por ele. Manassés envolveu-se com os espíritos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Agora, queridos, preste atenção no que Deus fez para barrar esse caminho célere de Manassés na direção da desgraça, da tragédia. Preste atenção. O que Deus fez para ele? A primeira coisa que diz a Bíblia é que Deus falou. Que Deus falou a Manassés. Verso 10 diz que Deus, o versículo 10 diz que Deus instou com Manassés. Deus molestou, enviou profetas para dizer a Manassés: isto é pecado, isto é abominação aos olhos de Deus, não faça isso, Manassés. Arrependa-te, não faça tal coisa. Agora eu quero dizer para você, meu irmão,
que Deus, nesta noite, Ele também quer barrar este caminho, quer impedir que você ande nesta vereda, nessa estrada de morte, que talvez você esteja andando. Talvez até por uma inocência, por um descuido, por falta de leitura da palavra, por falta de obediência, por falta de obedecer à palavra, por falta de ter comunhão com a igreja, por falta de leitura da sua palavra, por falta de oração, por falta de exercer a fé. Talvez você está andando desta maneira. Em segundo lugar, a Bíblia diz, porque Manassés não deu ouvido. Manassés não deu ouvido. Deus então permitiu a opressão. O verso 11 nos afirma que as tropas da Babilônia invadiram Israel e prenderam o rei Manassés, e lhe puseram ganchos, lhe amarrou com cadeias e levou para o exílio na Babilônia, e o colocaram em um cárcere frio, úmido, imundo, e lhe deixaram ir à míngua. Como diz o pastor Hernandes, um cárcere insalubre. Depois de ter toda aquela pompa, aquela vida de rei, agora se vê jogado no cárcere. A opressão veio sobre Manassés. Talvez você até não experimente uma opressão desse tipo, mas a opressão virá sobre qualquer homem. Não importa o seu nível social, se você tem prestígio. Por quê? Porque um homem idólatra será um homem oprimido. Não podemos crer de outra forma. Um homem que se guia pelos astros será um homem oprimido. Não podemos crer de forma diferente. Um homem que pratica o sincretismo será um homem oprimido. Um homem que aborta, um homem que induz o crime no ventre, será um homem oprimido. Um homem que abandona os seus filhos, abandona a sua casa, mais cedo ou mais tarde ele será um homem oprimido. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher, com certeza. Não pode haver paz no coração de um homem desta natureza. Angústias espirituais o devorarão. Seu lar se desfará, mais cedo ou mais tarde. Seus filhos lhe abandonará. Você e a sua esposa, a sua mulher, jamais se dirigirão a algo que é chamado de amor. Você não terá jamais certeza da vida eterna. Que é coisa pior do que isso. Não ter mais a certeza da vida eterna. Angústias espirituais os devorarão. A opressão virá. Preste atenção, querido, no caminho que você está seguindo, a quem você está ouvindo, a quem você está obedecendo. O que foi que Manassés fez quando ele se viu oprimido, ali naquele cárcere insalubre, imundo? A Bíblia diz que quando ele se viu oprimido, a primeira coisa que veio ao seu coração foi o arrependimento. O arrependimento. Manassés angustiou-se. Ele sentiu uma tristeza profunda que ele caiu em si e suplicou deveras ao Senhor, diz o texto. Manassés teve o arrependimento, queridos, para a salvação, para a vida eterna. Ele teve esse arrependimento ali para a salvação. E se você quer hoje algum favor de Deus, se você quer de Deus alguma coisa, preste bem atenção nisso, comece pelo arrependimento. Não há outra forma, comece pelo arrependimento. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Manassés fez intensas orações ao Senhor, seu Deus, que ele suplicou deveras ao Senhor. Lá naquele cárcere imundo, frio, imundo, ele fez intensas orações a Deus. E diz: ó Deus, eu já furdei os seus templos de ídolos, a minha vida passou a ser uma miséria,
Eu consultei as estrelas, eu pratiquei as coisas que o Senhor abomina. Mas eu te peço, Senhor, me perdoa. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. A Bíblia diz que lá daquele cárcere imundo, naquela situação deplorável, a voz de Manassés subiu ao Senhor. Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que ele se humilhou. A Bíblia diz que ele pôs a boca no pó. A Bíblia diz que Deus só trata com os humildes, com os quebrantados, com os contritos. A Bíblia diz que Deus resiste ao homem soberbo. A Bíblia diz que Deus resiste ao homem arrogante, ao homem que não se dobra, ao homem que não se inflexiona. Mas a palavra termina dizendo que aos humildes Deus dá a sua graça. Humilhai diante da potente mão de Deus. O que foi que Deus fez por Manassés? Será que Deus perdoaria um homem como esse? Um homem dessa categoria, depois de haver cometido todas essas barbarices? Será que Deus perdoaria ele? A Bíblia diz que o Senhor é misericordioso, é longânimo, está benigno, não nos repreende perpetuamente, não conserva para sempre a sua ira, e não nos retribui consoante as nossas iniquidades. A primeira coisa que Deus fez por Manassés foi perdoar Manassés. Foi perdoar Manassés. Se Deus perdoou um homem como esse, Ele pode perdoar a mim, Ele pode perdoar você também. Ele pode perdoar você também. Ele perdoou, foi por causa de Jesus, foi por causa da cruz. Se Deus perdoou ele, Ele vai perdoar a mim, vai perdoar você. Deus perdoou Manassés por causa de Jesus, por causa da cruz. Mas você poderá objetar comigo: mas isso não há possibilidade, porque isso não há cronismo. Ele viveu muito antes. Manassés viveu muito antes de Jesus ter vindo ao mundo. Acontece que a Bíblia diz que Cristo já havia sido imolado aos olhos de Deus o Pai, desde antes da fundação do mundo. É a razão pela qual Deus salva o homem que tenha vivido antes, durante e depois. Se você crer, se você concentrar nele a sua vida, você terá, com certeza, os seus pecados cancelados. E você receberá hoje, agora, não é amanhã, não é depois. Você receberá libertação, perdão dos seus pecados, e Deus esquecer-se-á para sempre das suas transgressões. Deus pode restaurar a sua casa, Deus pode restaurar a sua família, Deus pode devolver a sua paz. Talvez você está sem paz, está sem alegria, Deus pode te dar essa alegria. Talvez você perdeu a alegria, perdeu o pique, como diz muitos. Deus pode te dar isso de volta. Talvez não é Deus, é você que se distanciou. A culpa é sua, a culpa é minha. O que você precisa fazer hoje para receber o perdão de Deus, a vida eterna, a libertação espiritual? O que você precisa fazer? Você precisa crer somente em Jesus, somente em Jesus Cristo, para a salvação. Nesta hora, acaba-se os ídolos, rui-se os credos, captura-se as expressões espirituais, tudo tem que ruir, tudo tem que acabar.
Apenas Jesus tem que permanecer. Só Jesus tem que permanecer. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Só há um mediador, que é Jesus Cristo, o homem. Só há um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, que é o nome precioso de Jesus. Não há outro meio, meu querido. Você pode dar volta, você pode fazer o que quiser, você pode cometer tudo o que Manassés cometeu. Se você não se arrepender, você estará num cárcere imundo, insalubre, o resto da sua vida. Mas Jesus está de braços abertos. Só Jesus salva. Nome de Pedro não salva, nome de Buda não salva, Maomé não salva, Maria não salva, Allan Kardec não salva, todas as suas crendices não salva, só Jesus salva. Só Jesus salva, coloca isso na sua cabeça, só Jesus salva. Mas é necessário que você confesse, é preciso que você confesse, hoje, agora, diante dos homens, como seu Senhor, como seu Salvador, meu Senhor, meu Salvador. Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Imagina Deus confessando, Jesus confessando o nosso nome diante de Deus. Mas ele diz também que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Talvez você pense, por que precisa ser hoje? Por que se precisa ser publicamente? Eu preciso confessar o nome de Jesus ao público. Acontece que Jesus nasceu numa manjedoura publicamente. Ele cresceu, ele começou o seu ministério publicamente. Ele curou os leprosos, os doentes publicamente. Repreendeu os demônios, os ventos, o mar. Foi preso, foi crucificado publicamente. Foi assunto aos céus publicamente. E um dia ele vai voltar e quer salvar você, hoje publicamente. E em último lugar, para finalizar, se você quer perdão dos seus pecados, a vida eterna, então, amado, dispõe-se a perseverar na fé em Jesus. Persevera na fé. Rompendo em fé. Rompendo. A palavra romper, quando você vai para o dicionário, indica coisa difícil, coisa dura. Então tem que romper isso aqui. Eu tenho que romper, mas em fé. Rompendo em fé. O Senhor tem que ser o Senhor de tudo na sua vida. Ele tem que ser absoluto. Jesus não pode ser uma vacina que você toma de 2 em 2 meses, de 3 em 3, mas ele tem que ser diário na sua vida, constante na sua vida. Ele tem que ser absoluto, ele tem que ser eterno. Eu quero dar a oportunidade de você confessar nesta noite, que o Senhor é absoluto na sua vida, que não há outro Deus, não há outro Senhor na sua vida, a não ser Jesus Cristo. Só Jesus salva, só Jesus nos liberta, só Jesus nos dá força, só Jesus nos dá coragem, só Jesus fortalece a nossa fé. E é preciso de muita fé, é preciso de andar com Deus, andar com Jesus, ter comunhão uns com os outros, ouvir a palavra, todo dia da nossa vida. Assim como nós alimentamos os nossos corpos físicos, nós precisamos também alimentar os nossos corpos espirituais, mantendo em oração, em leitura da sua palavra, ouvindo a palavra, tendo em comunhão uns com os outros, para fortalecer a fé uns dos outros, ajudando uns aos outros, lado a lado, ombro a ombro, fortalecendo assim a fé de cada um. Lá, desde os mártires, desde Estevão, a palavra é essa: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Este é o lema dos mártires. Não podemos deixar por menos, não podemos ser menos do que isso. Deus nos deu essa oportunidade tão maravilhosa.
nos dê o local, nos dê sabedoria, nos dá contentamento também. Que Ele fortaleça a fé de cada um, que Deus os abençoe, que esteja dando cada dia mais esta vontade de servir o Senhor. Abandone todo esse caminho, se porventura algo de Manassés você está vivendo, abandona isso, para que você possa ter uma vida na presença do Senhor. Deus os abençoe, irmãos. Pastor? Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece
Amém. Glória a Deus. Queridos, eu sempre penso assim: Deus foi tão cheio de graça e perdoou Manassés, Ele me perdoa também. Eu não sou melhor do que Manassés, mas também não sou pior do que ele. E o perdão de Deus nos alcança, assim como alcançou Manassés. Que você possa sair daqui assim como Manassés saiu naquele dia daquele cárcere, sentindo aliviado, restaurado, renovado pelo perdão de Deus. Vamos ficar de pé. Senhor amado, que a Tua graça que nos alcança com o perdão possa nos levar, ó Deus, a sair daqui aliviados, mas também agradecidos e com o coração cheio de disposição de Te servir e Te amar cada vez mais pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, ó Deus, por tão grande salvação. Obrigado por tão grande perdão que nos alcançou em Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome, Pai. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja com todos nós, irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. O culto vai continuar no salão social.